Olá, olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live. Tivemos um pequeno probleminha aqui com a internet, mas estamos aqui para mais uma live sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu vou receber para bater um papo sobre a importância do exercício físico para as pessoas com transtorno de déficit de atenção. A profissional personal trainer maravilhosa, uma querida Carla Trentin. Carlinha é minha convidada de hoje e vou aguardar ela entrar para a gente começar a live. Vamos lá. Essa semana que a gente está falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma semana que foi oficializada, né, pelo Senado Federal no mês de junho, com o objetivo de trazer informação e trabalhar a conscientização das pessoas para como lidarem melhor com quem tem esse transtorno. O TDAH ele acomete 5% da nossa população. E a gente organizou essa semana aqui para estar fazendo essas lives, e no sábado nós teremos um evento lá no Parque dos Poderes, no Parque das Nações, o Grupo Escoteiro Padre Heitor Castoldi, que fica ali na entrada da Afonso Pena, e é onde a gente vai receber oficinas, Carlinha, oficinas e uma roda de conversa sobre esse tema. Bom dia, boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo bem, Carlinha? Como você tá? Tudo bem. Um prazer te receber aqui, para a gente bater esse papo, né, tão importante aí sobre o transtorno de déficit de atenção e esse olhar em relação à atividade física, né, o quanto ela é importante, é essencial, né, fundamental para a qualidade de vida de todas as pessoas, especialmente para as pessoas hiperativas e para as pessoas com déficit. Eu queria que você se apresentasse. A Carla, ela é presidente da Comissão de Saúde da BPW, que é um grupo de mulheres, né, uma associação. Carlinha se apresenta, fala um pouquinho sobre a BPW, que está apoiando esse evento, né, essa sequência de lives. E aí, eu tenho algumas perguntas que foram deixadas aqui no Instagram, que eu vou fazer para você, mas primeiro eu vou deixar você falar o seu ponto de vista aí acerca disso, depois a gente faz as perguntas. Tá. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo, né? É importante a gente ter esse tipo de informação. Eu sou Carla Trentin, sou formada em Educação Física, tenho especialização em fisioterapia, já tenho uma jornada aí bem longa, né, na atividade física. Também tenho algumas formações em coach, comportamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Estou como coordenadora da Comissão de Saúde da BPW, onde a presidente, né, no momento é fugiu. A Maria Helena Bonotto, né, que faz parte, já está na sua segunda gestão. Então, é uma associação de mulheres internacional, está em mais de 30 países e mais de 30 anos, né, que tem aqui em Campo Grande. Esse ano, para quem quer saber um pouquinho mais, vou estender aqui o convite, nós teremos a Confam, que é onde se reúne várias do Brasil e às vezes temos visitas internacionais também, né? Que busca o apoio, de um modo geral, da mulher, a mulher empreendedora, que faz negócios, e aí temos as comissões que olham, né, para os negócios, para a parte do meio ambiente, e também da saúde. Então, temos várias comissões que abrangem a maioria das profissões, né? E eu estou, no momento, à frente da Comissão de Saúde, onde a gente tem algumas ações de acordo com alguns temas, né, que são mais abordados, e para a gente também ir levando informações para as mulheres, mas também para a população. Certo, maravilha. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui, que tinha umas pessoas que tinham falado que queriam ouvir, tá? Tá. Algumas pessoas do meu contato aqui. Isso, convida aí. Vamos convidar para as pessoas poderem assistir. Lembrando que essa sequência de lives que a gente está fazendo desde segunda-feira, todas estão ficando gravadas aqui no canal do Intac e vão para o nosso canal do YouTube também. Assim que subir no canal do YouTube, eu encaminho para os palestrantes também. Legal. Então, tinha uma pessoa em especial me pediu, né, e ela não ia poder assistir ao vivo.
Então, o link depois a gente compartilha. Ótimo. E hoje, né, eu estou à frente de um estúdio academia que a gente tem um olhar diferenciado para as pessoas, onde a gente trabalha assim muitas pessoas que precisam de uma atenção diferenciada, por problemas de saúde, problema físico, emocional, né? Então, a academia, o estúdio chama Equilíbrio, que já tem um nome sugestivo aí, né? E a gente está aqui para receber todo o público, inclusive o que tem TDAH, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carla, a sua experiência, né? Como eu sei que você também é treinadora comportamental, né? Coach, tem várias formações nessa área do desenvolvimento humano, que você também atende com isso em corporações, em todo esse trabalho que você faz aí dentro das empresas, também como personal, e se associa nessas duas coisas no seu trabalho. Sim. Você tem assim um olhar que você consegue perceber o quanto a atividade física consegue melhorar questões de ansiedade, questões de hiperatividade? Qual que é o seu olhar em relação a isso? A função, o papel da atividade física na vida das pessoas em relação a essas questões emocionais aí, e neurológicas, no caso do TDAH, que é um transtorno neurobiológico. Sim. Bom, a atividade física, ela melhora a vida, né, de todas as pessoas de um modo bem amplo, porque o corpo funciona melhor quando a gente faz exercício, né? Nessa situação específica de ansiedade, né, mudanças comportamentais e até de desempenho, né, seja na escola, seja nas empresas, a atividade física, ela faz uma diferença, assim, Eu falo que, assim, ela é como se a gente usasse uma gasolina aditivada quando a gente faz exercício físico, né? E, então, melhora a conexão cerebral, melhora o funcionamento dos órgãos, né? Nesse caso específico, a atividade física, por exemplo, nas empresas, a gente entra e às vezes as pessoas são muito sedentárias. A parte da alimentação também interfere, né? E a junção das duas coisas, assim, a partir do momento que a pessoa percebe ou ela tem um diagnóstico, né? A questão da ansiedade mesmo, até depois da pandemia, isso vem aumentando muito. A atividade física ela atua na parte química, que tem a questão da relação da dopamina, da serotonina, que influencia diretamente no funcionamento do cérebro, né, nas conexões. E, então, o exercício físico, nesse sentido, eu geralmente oriento assim, a questão, uma coisa mais aeróbica, né? E também, com relação à questão da atenção, a gente precisa observar qual é o grau, o nível, né? Se é leve, moderado, se é intenso, para a gente também fazer um ajuste da orientação com relação à atividade física para essas situações. Às vezes a pessoa não consegue elaborar um pensamento, ela não, né, ela se desconecta muito. Então, aí já precisa de uma construção mais de perto, de repente, uma atividade resistida, algum jogo que precisa de uma coordenação. Então, é muito importante a gente entender bem a situação da pessoa para a gente poder fazer essa orientação, né? Então, independente da questão do transtorno ou não, você trabalha de uma forma bem individualizada para cada cliente que você recebe. Especialmente em caso Sim, que tem algum transtorno, alguma comorbidade, alguma coisa assim. Você analisa sim. o que aquela pessoa precisa. Isso é maravilhoso. E você tem que ter esse olhar. De entrar naquela coisa do pacote, né? Todo mundo igual. E aí o que é bom para um, às vezes não é bom para outro, né? Exatamente. Não, às vezes até é bom, mas precisa de uma ênfase em alguma outra coisa, né? Uhum. Tem gente que precisa mais de um exercício resistido, se ela precisa construir alguma coisa cognitiva, por exemplo, né? A disciplina, a repetição, a construção de algo sequencial. Então, isso daí também vai ajudando, dependendo da situação. Eu li um artigo há um tempo atrás, quando eu estava dando aula na pós-graduação, sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Eu não lembro qual foi a universidade, acho que foi a Universidade da Califórnia. E eles trouxeram a informação do seguinte: eles pegaram um grupo de pessoas
transtorno de atenção e hiperatividade, com 50 pessoas, que era o grupo controle. E um outro grupo com 50 pessoas que não tinham déficit de atenção nem a hiperatividade. E essas 50 pessoas, todos eram sedentários. E o grupo controle, que eram os que tinham, todos os dois grupos foram submetidos a testes de atenção concentrada antes de começar a atividade física. Aí eles foram submetidos à atividade física durante 45 minutos, 3 vezes por semana, por um período de 3 meses. E aí foi repetido o mesmo teste. As pessoas com um transtorno de déficit de atenção tiveram um aumento no rendimento, ou seja, acertaram as respostas 45% a mais do que antes da atividade física. Não foi dada nenhuma explicação, não foi dado nenhum tipo de outra mudança, outro auxílio, outra ferramenta que pudesse melhorar essa atenção. Simplesmente o fato de estarem fazendo atividade física regular durante um período de 3 meses, foram 90 dias, houve essa mudança. E para os que não tinham o déficit de atenção, chegou a 50%. Então, ou seja, mesmo com o déficit de atenção, o ganho foi quase igual aos que não tinham nenhum transtorno, nenhuma questão relacionada à desatenção. Esse artigo ele foi publicado, se eu não me engano, em 2015. E ele foi a partir dele que começaram a ter mais estudos e mais indicações de atividade física, não especificamente para as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque o controle comportamental a partir da atividade física foi gigantesco, foi quase 50%. Né? Sim, então, é importante a gente ter essa noção do quanto o nosso corpo é capaz, sim, de regular a nossa mente, e ao contrário também. E ao contrário também. O nosso corpo. Exatamente, é interligado, né? O que tem aqui reflete aqui e o que reflete aqui volta. Por isso que eu falo que a gente tem que ter esse olhar para a pessoa como um todo, né? A gente precisa olhar para a causa, não só para o problema. Né? Então, tirar o olhar do transtorno e olhar para a pessoa, né? Sim. Exatamente, mas esse artigo aí é bem interessante mesmo. E assim, a gente precisa ter essas referências, né? Para que a gente possa. Porque as pessoas duvidam às vezes, né? Mas, por exemplo, a pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade específica, né? Ou tem o controle, ou ansiedade, ou tal, que começa a fazer atividade física, só o fato dela se programar e vir para a academia, ela já está trabalhando a disciplina, o comprometimento, né? Aquilo de fazer algo com uma certa repetição, né? O fato dela se planejar para ir, já tá interferindo nessa questão do planejamento, da atenção, da concentração dela conseguir fazer algo, né? E as pessoas relatam que, assim, tipo, uma semana, nossa, mas eu já estou me sentindo bem, mas como assim uma semana? É óbvio que se é uma pessoa que tem que, de repente, ter uma quantidade de peso, de quilos para perder, em uma semana ela não vai conseguir isso. Mas ela tem que dar um passo de cada vez para ela chegar lá. E a pessoa sente, sim, melhora da memória, melhora de força para coisas básicas, por exemplo, vai subir uma escada, vai descer uma compra do carro. Então, é muito comum as pessoas irem percebendo isso já na primeira, segunda semana de atividade física, né? Sim, é porque tudo isso que você está falando, essa questão da rotina, do compromisso, tudo isso trabalha uma questão do TDAH, que é o controle inibitório, que é um ponto muito importante para quem tem que nem todos que têm o déficit de atenção têm a hiperatividade, mas para os que têm a hiperatividade, você não procrastinar, você conseguir não se antecipar nas coisas, você conseguir esperar um horário para realizar uma atividade, isso é muito importante. Então, eu falo assim, aqui no consultório, a primeira coisa básica, quando um paciente vem para tratamento com essa questão, é a gente organizar a rotina dele. Então, você vai ter que seguir uma rotina. Não, eu não consigo. Vai conseguir, todo mundo é capaz. Se a gente vai conseguir. Daí a gente, lógico, que tudo associado com o neurofeedback para conseguir realmente uma mudança interna na forma do cérebro funcionar, porque senão realmente a pessoa não consegue sozinha. É quando tem né? Mas trabalhar essa intenção de se regular, né? De se regular no horário,
regular na disciplina, no compromisso, porque uma das características que a gente analisa, inclusive, para saber se uma pessoa está dentro do transtorno ou não, é a capacidade dela de concluir tarefas. Um dos tópicos é esse. Então, assim, eu começo uma aula de inglês, eu faço um mês, eu paro. Eu começo a jogar futebol, eu faço um mês, eu paro. Eu começo a natação, eu faço um mês, eu paro. Eu não consigo concluir, eu não consigo dar sequência nas atividades, especialmente nas atividades físicas, né? E a gente, o volume sanguíneo no cérebro também melhora consideravelmente quando a gente está praticando atividade física. Essa é uma mudança que você, como você falou, que em uma semana de treino a gente já é capaz de perceber. Porque a pessoa com uma semana de atividade física, meu Deus, ainda mais se for cardio, melhora muito. Mas a gente precisa da questão muscular, porque a parte da musculação a gente precisa para liberar certas substâncias que o TDAH tem em pouca quantidade, né? Então tem que ser um treino bem pensado mesmo. Não pode ser ir lá sozinho na academia e achar que vai dar conta. Não pode ser qualquer coisa. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela fala em algo de treino de moderado, né? De 150 minutos por semana, pelo menos, né? Então, por isso que precisa ser bem estudado. Se for um treino mais intenso, aeróbico, onde, assim, principalmente para as pessoas que têm a questão da energia, né, acumulada, que precisa ter um gasto maior, então você pode fazer uma combinação de treinos onde você vai ter os benefícios físicos, né, relacionados à atividade física e também os exercícios cardio, voltado para liberação de substâncias também, porque os dois fazem essa liberação, né? Só que eles se complementam de acordo com a necessidade da pessoa. Entendi. Muito legal. Então, o que seria indicado assim, para uma pessoa que tem hiperatividade, que tem pouca atenção? O que seria assim? O Aurélio acabou de perguntar. O que você indica para uma pessoa que está dentro do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que seria um bom treino para começar? Né? Tipo assim, quantas vezes por semana, qual a duração do treino? O que você indica? Misto? Sim, então, vamos colocar assim que seja uma situação moderada, de leve para moderado, né? Que é mais geral. Se é uma coisa mais intensa, a gente tem que ver mais de perto. Mas, pelo menos, como a Organização Mundial da Saúde divide 150 minutos por semana, você pode dividir isso aí por dia, por 5 vezes na semana. Você pode dividir, mas se você conseguir já fazer um treino moderado, né? Se for um treino mais leve, você tem que fazer um pouco mais. Então, de 3 vezes na semana ou 4 vezes na semana, que juntando você dá esses 150 minutos, no mínimo. No mínimo. Então, você pode estar dividindo aí. Ou se for treinos mais intensos, né? Se é uma pessoa que já tem condicionamento, digamos, aí ela vai fazer uma combinação de treino físico da parte muscular com treino aeróbico. Então, isso daí pode... a Organização Mundial da Saúde diz que até 75 minutos, mas isso daí a gente está falando assim, de treino muito intenso, entendeu? Que a maioria das pessoas não está preparada para fazer. Tipo um esportista, uma pessoa que está com competição, alguma coisa. Exatamente. Possível, né? Quem vai participar de uma prova, alguma coisa assim mais profissional, vamos dizer. Sim, Tá. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Carla, que é uma coisa assim que eu me preocupo bastante, é em relação às pessoas que eu falo aquele atleta de parque, de fim de semana, sabe? Eu visto muitas pessoas, inclusive essa semana eu perdi um amigo muito querido, que estava jogando bola com os filhos, com os amigos, semana passada, ontem foi a missa de 7º dia dele, e infartou, e morreu na hora, né? E é uma pessoa que praticava atividade física, meu marido encontrava com ele todos os dias de manhã na academia, e simplesmente, né, não tá aí. A gente tá vendo isso acontecer com bastante intensidade, até com atletas, né? Na mídia a gente tem ouvido falar. E tem aquelas pessoas que fazem atividade física sem nenhum tipo de acompanhamento. Isso é uma coisa que me preocupa, já me preocupava bastante. E ultimamente, vendo esses acontecimentos, me preocupa ainda mais. Pessoas que simplesmente vão lá e correm. Eu vou correr. Eu tenho um amigo que eu brigo com ele. Tipo, que ele vai pro parque, ele corre lá, fica lá 2 horas no sol quente,
correndo assim aleatoriamente, não faz nenhum preparo, não faz um alongamento, não faz um aquecimento. Então, quais seriam esses cuidados básicos que a gente tem que ter em relação à atividade física para a gente fazer isso de uma maneira segura? Bom, sempre é importante a gente saber o diagnóstico da pessoa, se ela tem alguma coisa congênita, né? Se ela já teve um histórico. Então, no mínimo, até os 35 anos de idade, o organismo funciona de uma maneira mais natural, se não tem nenhum comprometimento já detectado. Mas é importante a gente fazer os exames, pelo menos uma vez por ano, para você saber se você está bem, né? A Certo. parte cardiológica e no médico, a parte metabólica, hormonal, né? Que interfere, uma coisa interfere na outra. Alguns cuidados ainda maior, quem tem problema de pressão alta ou na família, porque às vezes a pressão alta, por exemplo, ela é silenciosa, às vezes a gente não sabe que tem uma tendência, né? Então, no mínimo, uma vez por ano, você, antes de fazer atividade física, precisa passar por um médico, né? Então, assim, e aí o que acontece com as pessoas que vão só final de semana fazer? O organismo não se adapta. Então, é como se todos os dias, no final de semana, ele estivesse fazendo a primeira vez. Então, dá como se fosse uma carga? Dá uma sobrecarga, se a pessoa não tem o condicionamento. Aí, se a pessoa, de repente, está sedentária e tem pressão alta, vai fazer uma atividade física no sol, ela tem um desgaste muito maior. Então, ela pode sofrer um AVC, um infarto, né? Pode passar mal de várias formas, uma consequência. Você trouxe um assunto que também faleceu o filho do Abílio Diniz. Ele era atleta, né? Então, o que eu tenho visto? Tenho lido alguma coisa, mas não vi nada assim científico de pesquisa mesmo, mas é uma percepção minha. Que durante a pandemia, o sistema emocional ficou muito abalado, né, com a pandemia. E o nosso organismo, às vezes, pode sofrer algo que talvez a pessoa ali, no dia a dia dela, ela não tenha percebido que teve alguma alteração. E ela pode ter algo que ainda não foi detectado, porque ou ela não passou pelo médico, ou ela não percebeu nenhuma alteração para ela ir atrás, né? Mas, assim, a questão do estresse, o pânico. Tem muita gente com pânico de sair, então quando ela sai, ela tem um derramamento de adrenalina, então ela pode ter uma taquicardia, ela pode vir a passar mal. Isso daí acontece não necessariamente a pessoa indo fazer atividade física, entendeu? Uhum. Pela Aí, situação que a pessoa está vivendo. no curso da atividade, acontece a situação em função desse desgaste Sim, que a atividade traz. E também uma e a coisa. gente pode não ter, só para concluir, a pessoa pode não ter nada de comprometimento, mas vir a ter. E de repente, nesse período, ela não foi no médico. Então, se a pessoa vai iniciar uma atividade física faz muito tempo que ela não faz, é interessante passar pelo médico, ainda que ela não tenha nenhum problema. Entendi. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante em relação à questão da pandemia, né? Porque muitas pessoas que tiveram Covid, como ele é uma inflamação sistêmica, ou seja, pega todo o organismo, ele não afeta só o pulmão, só o fígado, só o coração, não. É uma inflamação sistêmica, pega todo o nosso sistema, tudo. Sim. E ainda não tem como saber quais são as consequências físicas a longo prazo de tudo isso, né? Porque é a primeira vez que aconteceu. Então, também tem essa questão, né? Eu tenho percebido, por exemplo, eu tenho identificado muitos pacientes que tinham percebido que eram TDAH quando vêm aqui procurar por conta de questão de memória. Ah, eu quero protocolo pós-Covid, que eu sei que eu ouvi falar que melhora a memória e tal. Então vem para procurar o protocolo pós-Covid, porque o Covid ele detona com os nossos neurônios, né? Então tem muita atenção, com delay, estranho, com a cabeça estranha. Então, procurando em função do pós-Covid, e aí eu faço o mapeamento, eu vejo que aquela pessoa tem todas as características ali do TDAH. Então, Acho que eu vou querer fazer esse exame aí. Tem 3 ou 4 pacientes que vieram por conta do Covid e descobriram. E já apresentaram. Isso. Entendi. Aí, na amnese, na conversa, né? E no mapeamento, no eletro,
a gente consegue perceber todas essas características. Aí eu falo, olha, você tem que procurar um médico para poder ser diagnosticado realmente, para você poder ter um laudo, para você... Alguns casos precisam até entrar com medicação. E são pessoas que, por exemplo, sempre foram distraídos, desatentos, esqueciam as coisas, mas com o Covid piorou ainda mais. Porque imagina uma pessoa que tem o transtorno e aí vem a Covid e piora ainda dessa pessoa, né? Então, é muito sério, né? Eu falo que é uma questão de saúde pública, porque o filho mesmo já botou fogo em casa 2 vezes por causa de desatenção, e ele é TDAH, né? Quando ele era bebê, eu esqueci ele em casa uma vez, fui embora e larguei a criança lá. Esqueci que eu tinha filho. Você tava com Covid, hein? Eu sou TDAH e eu deixei ele em casa, ele tinha acho que menos de um mês, eu esqueci. Fui embora trabalhar, esqueci a criança em casa, ainda bem que eu lembrei no caminho e voltei correndo, né? Mas é sério isso. Já aconteceram casos, pais que deixam a criança dentro do carro, já houve até falecimento por conta disso. Então, é uma situação muito importante. Pessoas que perdem muito tempo, tipo, eu já cansei de ter que sair, tô lá na Zarã, eu lembro, será que eu fechei a casa? Ou será que eu desliguei o fogo? Volta. Aí chega aqui, às vezes não tá desligado, eu vou lá e desligo. Né? Segunda-feira, eu fui buscar minha filha na escola e deixei o portão aberto. E é interessante falar isso, né? Imagina quem não se cuida, né? Para te faço o feedback, eu faço tudo. Só a medicação que eu não tomei ainda e procuro não precisar. Mas se um dia eu precisar, eu vou tomar. Né? Sim. E é importante essa esclarecimento, né, para a população, para entender que é uma coisa que, mesmo que não tem cura, tem como você melhorar, né, e melhorar a qualidade de vida, a convivência, né, porque também, muitas vezes, as crianças sofrem bullying, né, na escola. Então, assim, N situações a gente pode evitar se for diagnosticado, né. Comum, os pais, né, ou geralmente o pai, padrasto, cuidador, avós, falar, essa criança é desligada, é relaxada, não cuida das coisas, esquece tudo. Sem compromisso, né? Existe essa não, é verdade. Em rotina que não tem organização, que é bagunceira ou que é mal educada, existe. Eu não estou falando que não existe, e nem estou falando que todas que são assim são TDAH. Mas no TDAH, elas tentam fazer, elas não conseguem, porque não tem essa né? É bem complicado. E aí gera uma frustração, né? Que também é uma situação que é difícil para quem tem TDAH, um pouco mais difícil de lidar com a questão da frustração, né? Sim. Eu percebi em mim uma melhora muito grande em relação ao meu controle inibitório depois que eu comecei a fazer atividade física. E você sabe que eu detesto atividade física. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui, gente. Eu não entendo como que alguém gosta de exercício. Gente, quando eu descobri isso, eu quase que mudei de profissão. Sério. Como assim alguém não gosta de fazer exercício? Isso faz parte de mim desde sempre. Pra mim é assim, eu falo que eu fico brincando assim, eu vou na força do amor, não é na força do ódio, eu vou na força do amor próprio, porque senão eu não ia. Nossa, para mim é uma tortura, mas eu vou porque eu sei que é fundamental e eu nunca fiz academia, eu sempre fiz balé, né? Dancei a minha vida inteira. Com 36, 35 anos mais ou menos eu parei 100%, então tem uns 10 anos aí que eu não fazia nada. 36 não, 33 mais ou menos. Eu parei com tudo e agora, quando eu tava com 38, eu voltei a fazer exercício por conta da minha questão de coluna. E o meu médico me obrigou. Ele falou, você vai fazer ou você vai fazer, ou eu não te trato mais. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Porque eu não quero... né? Aí fui. Menina, como melhorou minha atenção. Meu sono, gente do céu. Eu era uma pessoa que não dormia. Hoje eu durmo super bem. Exatamente. Certeza que é em função da atividade física. O sono é fundamental para quem tem transtorno de déficit de atenção, gente. A gente já tem pouca atenção. Se a gente não dorme, a gente não tem nada. Não tem nenhuma, né? O sono é reparador, né? Então, a pessoa que tem junto essa questão da hiperatividade, né?
Então também tem um acúmulo de energia. O exercício físico é mais importante ainda por conta dessa coisa. Porque o cansaço também traz um relaxamento, né? Forçado, o seu organismo precisa se recuperar. Então é muito importante a questão do sono. E a adrenalina também. Como a gente tem uma pouca produção de dopamina e de serotonina, já é comprovado, né? Aham. E a gente tem um vício em adrenalina. Quem é hiperativo é viciado em adrenalina. Então a gente mede as coisas. Existe alguns estudos que falam que quem tem TDAH tem uma propensão maior a cometer delitos, a se colocar em risco, a usar entorpecentes, drogas ilícitas, coisas assim, por conta desse vício que a gente... Não é um vício, né? A palavra certa não é essa, mas é uma necessidade de ter adrenalina. E eu descobri, graças a Deus, muito cedo, que correr me aliviava. Então, até hoje, quando eu brigo com meu marido, quando eu estou chateada com alguma coisa, quando acontece... O dia que meu pai morreu, eu vi com tênis, saí igual uma louca. Isso me desestressa, me regula, né? Sim, Coisa assim. Então, traz esse equilíbrio químico, né? Que a Um equilíbrio. gente fala. E as pessoas... Traz o equilíbrio químico. Deu uma falhada aí, mas eu entendi o que você falou. Mas só para te falar, não sei se a internet está falhando aí. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deve ser aqui. Tá. E eu também tenho uma coisa. Eu sempre fui atleta, né? Não sei se eu tenho entendendo. Eu tô achando que eu tenho. Eu faço. Me coloco em risco, assim, me coloco sempre tô competindo, né? Mas eu vou fazer o teste. Uhum. Mas assim, a corrida, né? Uma atividade ao ar livre, independente do TDAH ou não, né? Ele traz esse relaxamento, essa descarga de substâncias, né? Como a dopamina, como a serotonina, que provém de uma outra maneira das reações químicas mesmo que estão acontecendo durante a atividade física. E se for ao ar livre, isso aumenta ainda mais. Então, por isso que a gente tem, quando eu participo de corrida, a gente vê assim que no final tá todo mundo eufórico, né? Muda totalmente, você muda o humor, isso prolonga, né, por um período. Sim. Por isso que é importante de ter o controle da atividade física, de chegar nesse nível, de você perceber que o seu corpo, que você tem essa excitação, mas você tem um relaxamento, né? Então é bem... Nossa, eu sou apaixonada nessa suspeita. Essa sensação, mas esse negócio de ter rotina para ir na academia fazer exercício, meu Deus. Só por Deus. Você pode contratar um personal trainer que vai ficar lá te esperando, você tenha compromisso com ele, você até esquece por que você está indo. Uma coisa, eu só tô conseguindo fazer exercício físico com regularidade aí há um pouquinho mais de 2 anos, porque eu estou indo treinar com uma amiga que me obrigou. Então, essa minha amiga, ela é muito minha amiga, e ela é personal, e a gente, ela atender, e eu fui a primeira pessoa que ela ligou, acho que a primeira ou a segunda, e falou, vou começar a atender e você vai vir. E ela mora 3 quadras da minha casa, quer dizer, eu não tenho desculpa. E ela falou para mim, você pode vir no horário que você quiser. Dentro do período da manhã, o horário que você quiser. Então, assim, aí ela deu uma flexibilizada para eu conseguir. Porque meu bloqueio é tão grande de conseguir ter uma rotina com isso, que graças a Deus eu já consegui emagrecer 9 quilos. Claro que eu fiz um acompanhamento nutricional, tudo, né? E eu tô conseguindo ter regularidade há 2 anos e meio. E isso mudou realmente a minha qualidade de vida em todos os aspectos, gente. Em todos os aspectos. Para estudar, principalmente, o meu humor, tudo. Disposição, né? Essa pessoa, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, né, Carmen? Por isso que eu quis te convidar, porque eu sei que você é uma referência nisso, seu estúdio é um espaço diferenciado. E eu acho que esse acompanhamento de perto com um profissional, ele é essencial, faz toda a diferença, não tem como. Eu jamais conseguiria os benefícios que eu consegui com a atividade física para minha mente, para minha regulação com o transtorno, se eu não tivesse um acompanhamento de perto. Ela percebe. Sim, com certeza. Ela manda eu ficar na esteira mais tempo.
ela percebe o dia que eu tô mais na desatenção, ela faz um treino diferente para eu ter que focar minha atenção naquele treino. Ela fala, não, hoje você não vai fazer aquilo, você vai fazer isso. Eu falo, não, eu já sei aquele, agora eu vou estudar. Eu tô aqui. Então, é muito importante o profissional também se preparar para atender esse público, né? Então, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo, as novidades, né? E como eu também tenho a parte comportamental, então, com alguns, eu também trabalho hábitos de vida para organizar mesmo, né? A parte para ele conseguir chegar até a academia, como que ele vai fazer. Então, tem muitos ganhos, assim, e esse olhar, né, sistêmico, como você falou, é muito importante. Não é uma única coisa, né? Sim, a Então, gente às vezes, completo, né? Não dá para olhar só para atividade, só para o médico, só para o terapeuta, só para a nutrição. A Pamela chegou aí a nossa live essa semana também, né? Amanhã. Que vai falar sobre é, o canal. Tem que ser, né? Tem que ter esse olhar completo. então, até quero falar um pouquinho, né? A minha mãe está fazendo um acompanhamento aí do neurofeedback, né? Então, ela está no início do tratamento, né? Não é por esse motivo, é por conta de um diagnóstico, né? De início de Alzheimer. Minha mãe tem 80 anos. E assim, eu não sei se todas as pessoas já perceberam, as que estão em volta, mas eu percebo assim que ela já está, ela com a pandemia assim deu uma evoluída muito grande, né, nos diagnósticos. Ela tinha assim um esquecimento aqui, né, chegou aqui um outro ali, assim, de esquecer coisas, de não saber caminho e tal. Mas com a pandemia fez assim, ó, né? Deu uma evoluída muito rápida, né? Muito forte. E ela nem tinha tido o Covid, ela teve em janeiro agora. Então, o tratamento que ela está fazendo com o neurofeedback, eu já percebo, assim, uma melhoria, assim, no dia a dia, numa conversa que eu tenho com ela, né? Na organização dela para sair de casa, né? A vontade dela sair, dela querer fazer, porque ela estava meio deprê, só que não queria mais sair, né? Então eu vejo assim que ela já está tendo ganhos, ela não está nem na metade, né, do Uhum. tratamento que você sugeriu inicial para a gente ter um ganho aí, né? E ela ainda está fugindo um pouco da atividade física, mas já conversei com ela estava indo em médico, né, tal, mas assim fica muito cansativo fazer muitas coisas, né? Então a gente está organizando assim para ela conseguir começar e não ter que parar de novo. Então eu queria também, né, até assim te agradecer que é uma coisa nova assim, né? E eu falo para um monte de gente. Gente, está mudando a vida da minha mãe. E aí eu falo da sua história, né? Da sua história do filho, porque assim, eu acho que você, assim, a sua necessidade te fez ir buscar coisas além, né? E a gente tem tanta gente perto, às vezes, que não sabe que tem, como pode tratar, né? Então é muito legal mesmo. E eu sempre falo, né? Quando o paciente vem para começar o neurofeedback, por N questões, né? Por questões. Tudo que o nosso cérebro não está fazendo direito, ou que ele pode fazer melhor, né? Porque eu tenho pacientes que vêm buscar por questões de melhorar a performance para passar em concurso, para passar para medicina. O ano passado a gente teve 4 ou 5 aprovações para medicina, de clientes que estavam fazendo melhora de performance, mas de forma geral, o neurofeedback ele consegue potencializar e treinar todas as áreas do cérebro para funcionar de uma maneira mais funcional, né? Melhor para a pessoa. E eu sempre indico duas coisas, Carla, que são assim essenciais para ter um bom resultado, que é a atividade física e uma nutrição ajustada para a necessidade daquela pessoa, né? E como é difícil, né? Eu estava conversando até com a Pamela ontem, as pessoas não coisas que eram tão básicas, tipo se exercitar. Basicamente, antigamente a gente se exercitava sem precisar ir na academia, porque a gente andava mais, fazia atividade dentro de casa, né? Agora tá tudo num clique, a Sim, gente movimenta, tudo é só exatamente. a comida é um clique para ir numa farmácia, coisa que a gente vamos buscar o pão na padaria, vamos buscar o remédio na farmácia, vamos fazer, né? Assim, mora em apartamento, às vezes nem tem área de deslocamento, né? E coisa simples, tipo, eu tava conversando com a Pamela, tipo, tem pessoas que não comem comida. Eu fiquei chocada na hora que ela me falou isso. Porque é o básico, é comer arroz, feijão, legumes, né? Carnes, fruta, salada. É o básico. E tem gente que não come. É.
Do mesmo jeito que tem gente que não se observa. Então, assim, eu queria essa semana toda que eu tô fazendo essas lives é com esse objetivo de olhar, das pessoas olharem para si, sabe? Olharem para como elas estão, tendo transtorno ou convivendo com quem tem o transtorno, porque são 5% da população, gente, é muita gente, né? Em pensar aqui que a gente tem quase 1 milhão de habitantes, são 50 mil pessoas, né? Pensar aí, é isso. Não sou muito boa de matemática, não, mas é muita gente. E a pessoa tem um transtorno, eu mesma fui atrás do diagnóstico do meu filho, que eu fui ver que eu também era. Quando o médico falou para mim, é genético, se ele, você é, o seu é. Veio de algum lugar, né? Veio de algum lugar. Aí que eu fui descobrir, falei, gente, tá tudo explicado, por que que eu fui expulsa da... Por que que eu sofri tanto? Por que que eu sofri tanto? Você é burra, guria, você não entende as coisas. Eu falo, sou burra. Então, Sofia, você também é uma pessoa assim, bem dinâmica, né? Apesar de, né? Ou junto de, né? Sei lá, uma forma mais positiva de falar. Eu queria que você falasse assim, que mesmo com o TDAH, você faz um monte de coisa, né? Isso. Fala tudo aí que você faz. Eu prefiro, por isso que eu falo para as pessoas olharem para si, né? Porque no meu caso, eu consegui reverter o que seria um problema numa solução para minha vida. Porque você canalizou a energia, né? Energia para uma forma saudável. Eu nunca experimentei droga, eu nunca fiz nada ilícito. Eu poderia ter ido para esse caminho, mas eu preferi escolher um caminho que me favorecesse. Porque eu posso ser lerda, mas burra eu não sou. Então, o que eu fiz? Muito rápido, né? Então, assim, já que eu tenho tanta energia, eu vou canalizar isso para uma coisa boa. Então, o que a Carla está querendo dizer é como que eu dou conta de tanta coisa que eu faço, né? Eu tenho várias empresas que eu tomo conta. Eu tenho o instituto aqui que eu trato, né, as pessoas, que é o meu consultório. Eu desenvolvi uma mentoria que é para mulheres de rotina intensa. Então, eu ensino as estratégias que eu usei na minha própria vida para dar conta disso nessa mentoria, onde a gente aprofunda técnicas de neurociência e das constelações familiares, levando a favorecer o dia dessas mulheres na rotina intensa. Então, é para quem é que nem eu, que tem 4 filhos, 2 netos, 4 cachorros, marido, 5 empresas, e ainda estudo, né? Eu amo estudar. Eu acabei de terminar uma especialidade que eu não sei o que eu dei conta de fazer, porque foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Muito difícil, não só pelo conteúdo, mas porque tinha muito termo técnico em inglês, que mesmo eu sendo professora de inglês, eu não conseguia entender, porque é muito específico, então me deu muito trabalho. E eu canalizei para isso, para cuidar da minha família, para trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro, graças a Deus, porque a turca gosta, né, de joia, então a turca precisa de dinheiro. E poder ajudar as pessoas, né, Carla? Que eu acho que não é ajudar... Sim. Contribuir para que as pessoas possam... contribuir, né? E assim, com conhecimento, né? E quando a gente entende, a gente tem muito mais amor, né? Para falar e a pessoa traz uma credibilidade, porque a pessoa está vendo ali tudo que você já viveu, tudo que você está vivendo, que eu vejo muito isso também, né? No meu caso. E aí, assim, você vai vendo que você quer contribuir ainda mais, então você busca mais recursos, você estuda, você vê as coisas que estão surgindo e você vai incluindo no seu trabalho, né? Eu também funciono mais ou menos dessa maneira. Então, eu tenho uma empresa só, mas eu atuo em várias áreas, né? Eu não tenho várias empresas, né? Mas eu tenho, assim, uma linha de atendimentos que acaba atendendo várias necessidades do desenvolvimento da pessoa, né? Independente se ela tem TDAH, se ela não tem TDAH. As empresas estão muito focadas também na qualidade de vida e na saúde mental e emocional das pessoas, né? E a gente passa maior tempo no trabalho. E essas pessoas levam conhecimento para casa. Então, é o todo, não é uma única coisa, né? Assim, mas é muito legal. Eu acho que é por aí mesmo. Queria agradecer também de ter a oportunidade de estar falando tudo isso aqui. Muito legal.
A Organização Mundial da Saúde traz que é muito mais barato prevenir doenças mentais do que tratar doenças mentais, né? Então, doenças mentais, o que a gente fala? Ansiedade, o estresse, o burnout, uma série de doenças aí que estão acometendo as pessoas, especialmente após pandemia, né? Mudou, Sim. mudou a vida, a gente está vivendo um novo normal, né? E muita gente não se adaptou com facilidade a tudo isso. Então, prevenir, né? Comer bem, fazer atividade física, olhar para dentro, botar o foco Sim. em si mesmo, isso é muito mais barato, muito mais inteligente do que adoecer, né? É isso, eu acho que o mais importante E de uma tudo é a gente palavra assim olhar para dentro, que se você observar e se pedir é, ajuda, a gente- conceito, né? Buscar. exatamente. Uma coisa que você falou bem interessante que eu sempre trabalho aqui é as pessoas perceberem, né? A gente percebeu, se a gente se perceber diferente, se tá mais quieto, se tá com dor em alguma parte do corpo, né? Então a gente tem isso é um autoconhecimento, né? Ver se de repente tá dando as respostas mais curtas. Então, todas as mudanças, né, que no nosso dia a dia é oi, olha mais para mim, perceba isso, né? Olha o que está acontecendo. Ah, não tô com vontade de ir na academia, ou então não tô com ânimo de sair da cama, ou então não tá tendo um convívio social. Então, tem vários sinais que a gente pode se percebendo, né? Com certeza. Até Fala com dor no estômago, dor no ombro, né? Enfim, a gente ter esse olhar, ter essa percepção, nossa, como que eu acordei hoje, né? Ah, tô bem, se sentir, né? A gente ter essa comunicação com a gente mesmo, né? isso. E às vezes eu falo isso por mim, né? Porque foi a forma que eu consegui fazer comigo. Tudo que eu ensino na minha mentoria foi o que eu fiz comigo nos últimos 20 anos da minha vida. Então não é teste, eu já passei a fase do teste. Depois eu só fui buscar alguma coisa que comprovasse o método que eu usei e eu encontrei a neurociência que fundamentou tudo que eu já fazia. Então, por exemplo, eu acordava, como eu tenho a desatenção, a primeira coisa que eu fazia era anotar como eu acordei, como estou me sentindo. Então, eu parava um minutinho, me observo. Até hoje eu tenho um caderninho do lado da minha cama e eu anoto como eu acordei. Qual foi a primeira sensação ao respirar? Qual foi o primeiro sentimento que eu senti quando eu acordei? E ali eu vou anotar. E a partir dali eu vou escolher como eu quero passar o meu dia. Se foi um sentimento bom, eu vou ficar com aquele sentimento, eu vou escolher ficar com ele, eu vou levar ele para o resto das coisas que eu vou fazer no dia. Se foi um sentimento Sim. ruim, se foi legal, eu vou escolher não me apegar a esse sentimento, porque eu não sou o É, sentimento, eu sou a minha consciência. E vou escolher um outro sim. sentimento que faça mais que eu preciso fazer naquele dia. Isso é treino diário, né? E ali eu vou É, desenvolver a minha rotina. Então, o que eu preciso fazer hoje? Gente, eu preciso até hoje anotar o que eu tenho que fazer. Se eu não tiver anotado, mas isso é muito bom. eu não. Então, essa questão do hábito também, né? Ela te economiza uma energia, porque você já sabe, você tem que ficar pensando, né? Não, e eu vou fazer só um parênteses aqui, Sofia, que a Cacilda, que está aqui acompanhando a gente, ela é lá de São Luís. Oi, Eu nunca sei se ela é de São Luís ou Teresina, eu sempre falo errado, acho que é de Teresina. É, a gente se conectou num livro que a gente escreveu, Empreendedoras de Alta Performance, e a gente se conectou desde então. E ela está falando dos óleos essenciais, né? Eu também utilizo do recurso dos óleos essenciais com as pessoas aqui, né? Comigo mesmo, uso bastante, e também para algumas pessoas, assim, com orientação de acordo com o estado que a pessoa precisa, né? Tá, e melhorando a qualidade de vida delas. Obrigada pela presença aí, Cacilda. tem um efeito muito bom mesmo. Assim, Teresina, ela tá falando aqui. Eu sempre acho que é São Luís, mas é Teresina. é essencial a gente conseguir ajustar a utilização do óleo individual para cada paciente. É muito importante, eu sempre falo isso. Óleo essencial não é brinquedo. As pessoas precisam estudar para usar, as pessoas precisam ter informação, procurar profissionais que realmente sejam capacitados, que tenham estudado, feito algum curso de aromaterapia, porque o uso incorreto dele também tem consequência. Então a gente tem que saber usar, e eu tenho certeza Sim, com certeza. as pessoas que estão, né, que se propõem a trabalhar com isso, você, a Cacilda também, tem muitas pessoas que estudam e que buscam estar sempre dar o melhor suporte para os clientes, né? Mas é muito bom mesmo óleo essencial, eu adoro.
Eu uso comigo, uso com meus pacientes, acho muito legal. É muito bom. Tudo que tem recurso, que for de recurso, né, gente, de tecnologia, de saúde, de Exatamente. bem-estar, a gente precisa aproveitar, né? Sim, Tem que precisamos ver que eu tô aqui aproveitar. na base do pra ver se Já acorda, ó, já dá uma é. choradinha. Meu marido que fala, meu, eu não enjoo desse negócio, não. Eu falo, não, eu preciso disso. Mano, é muito bom. Mas é isso, gente. E, Carlinhos, eu queria muito te agradecer. Queria perguntar se tem alguma coisa ainda que você queira complementar em relação à sua fala, em relação a... Olha, eu só acho assim, a única coisa que eu falo que é para ter equilíbrio precisa estar em movimento. Então, a gente, de um jeito ou de outro, precisa se colocar em movimento. Buscar uma atividade física que que goste, é algo que dê prazer. Se não gosta, experimenta que você vai começar a gostar. Então, a maior realização minha quando a pessoa fala assim, ah, não consegui vir, mas meu corpo já está pedindo. Então, significa que ele já faz parte da vida da pessoa. Mas tem que É isso. começar de alguma maneira, né? Tem que dar um passo. Então, coloca um propósito na vida que é estar com saúde. Hoje, olha só que legal. Tem uma pessoa que falou assim para mim, Carla, eu não gosto de atividade física, mas sabe o que me fez estar aqui? O meu neto. Ele falou assim, vovó, eu quero você vivendo comigo muito mais tempo e você tem que fazer exercício. Olha aí. E é verdade. Ela... E é verdade, né? Então, ela veio por conta disso. Eu fiquei emocionada na hora que estava fazendo a avaliação dela, sabe? Então, são N motivos que a gente tem para se pegar, dar um propósito para aquilo. Não é só vir puxar ferro, não é só sair correndo, não é a atividade, ó, pode dançar, pode correr, mas comece, né? Se você está em casa, põe uma música, já vai alterar a sua vibração, já vai alterar a sua capacidade de respirar e olhar para o mundo um pouco mais colorido. E a atividade física ajuda muito, 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 muito. É verdade. Olha, eu fico até tentada a dizer que o meu corpo já pede, sabia? Eu viajei agora nas férias Então, e eu admite. treinei sozinha. Fiquei, ai, amiga, pensa eu lá toda maromba na academia do prédio. Fui todos os dias certinho. Tô orgulhosa, assim. E eu realmente fui porque eu estava sentindo necessidade. Eu Sim, de ir, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa de mim que eu falei assim, nossa, isso nunca ia passar pela minha cabeça. E eu fui já está em outro conta. nível, né? Você já está no nível da consciência Exato. e já está incorporado. Isso daí já é seu. Nunca mais eu vou parar de fazer exercício físico. Eu também quero ver meus netos formar, casar, então tem que... Isso aí, tem que colocar um propósito. Carlinha, muito obrigada. Adorei nosso Eu bate-papo, que agradeço, Sofia. tá? Vamos fazer mais vezes. Eu adoro fazer live com você. Eu acho que trazer informação sobre atividade física é sempre essencial, independente do tema, né? Porque muda a vida da gente mesmo. E é isso. Muito obrigada Sim, por deixar seu contato, endereço do seu espaço, telefone, sim. contato com você. Bom, eu também quero agradecer e também estou à disposição quando você, né? Eu estava para te convidar mesmo para a gente falar um pouquinho mais do neurofeedback, mas deu para a gente falar um pouquinho aqui, porque eu comecei a falar e as pessoas estavam curiosas. Então, eu no Instagram estou como @carlatrintintrainer. O do meu espaço é arroba Equilíbrio Saúde Coaching. Fica na rua Pernambuco, 2803. Um lugar bem central, bem localizado. Vem conhecer, vem bater um papo, fazer uma aula experimental. Belezinha? Não, fica em frente à escola, o Alexander Fleming, a escola marista. Eu sei. Perto da Ceará, com Mato Grosso, mais ou menos, no Jardim Autonomista. Uhum. Então, estou à disposição também. Quem quiser pode mandar perguntas, quiser alguma informação, estou à disposição. E mais uma vez, obrigada, Sofia, por estar participando desse momento aí que você está promovendo, em meu nome, da Equilíbrio e da BPW. Obrigada, Carlinhos. E sábado a gente vai estar juntos, nós estaremos juntas, né, novamente lá no Grupo Escoteiro Heitor Castoldi, que fica no Parque das Nações Indígenas, na entrada ali perto do Aquário, Fundação de Cultura.
E a gente vai estar fazendo oficinas com as crianças para falar sobre o TDAH. Né? A Carla vai conversar, a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente vai falar sobre a importância da atividade física. A gente vai estar com a Pamela também, que é nutricionista, que vai falar sobre a importância da nutrição, né, na melhora da atenção, da qualidade do funcionamento cerebral e tudo. E a gente vai fazer essa roda aberta para qualquer pessoa que queira participar, entender um pouquinho mais. Isso. Né, aberto, vocês estão convidados a partir das 14h30 lá no Escoteiro Heitor Castro. Legal. Pode fazer uma selfie, você consegue fazer? Vamos fazer. Isso, muito bem. Eu vou deixar a live salva e amanhã no YouTube também, tá bom? Beijo. Gratidão, gente. Muito obrigada. Beijo. Pessoal. Tchauzinho.